Boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando toda sexta-feira ou quinta-feira, quando sexta é feriado, em um bar ou restaurante de Natal, Parnamirim ou algum município potiguar, uma entrevista com alguém relevante que tem trabalhos prestados pelo Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, um programa bem especial, como você sabe já há algum tempo, como você pode ver, estou aqui com a professora e governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, a quem eu vou saudar. Governadora, uma honra e uma alegria tê-la aqui. Bem-vinda. Boa noite para você, Cefas. Nosso abraço para todos e todas que estão aí nos acompanhando através das mídias sociais. E uma alegria, uma honra estar participando aqui do seu programa, que já é líder de audiência, porque tem uma audiência, inclusive, muito qualificada. Opa, coisa boa. A gente está na luta aqui, obrigado. Enfim, deu certo, né? Conseguimos ajeitar a agenda. É um privilégio para o programa a gente tê-la aqui. Eu vou começar aqui o bate-papo, mas fazer aquelas velhas recordações. O programa é 100% interativo. Nós estamos em um bar em pleno funcionamento. No caso, Mestiços Bar e Espaço Cultural em Ponta Negra. Ou seja, tem muita gente bacana aqui. Quem quiser assistir, pode vir. Tá chovendo aqui, mas a governadora não é de açúcar, eu não sou de açúcar, ninguém aqui é de açúcar. Vem pra cá pro Mestiços. O programa também é interativo pelo Facebook. Se você quer fazer perguntas para a governadora, vai lá no Facebook e faz a pergunta que a produção me traz. Lembrando que o programa é democrático, interativo, mas ódio e preconceitos não são admitidos. Ou seja, a produção nem me traz. Vamos fazer tudo com respeito e democracia, como é para ser o jornalismo, como é para ser a política. O programa tem produção e filmagem de Natália Chagas e nós temos o apoio logístico hoje de Josué e Jaime aqui no Mestiços. Governadora, tem um monte de perguntas para fazer para a senhora, perguntas políticas, gestão, mas a tradição do programa, desde que começou, é sobre como a pessoa começou naquilo que ela é conhecida. A senhora já galgou todos os cargos políticos, foi deputada estadual, federal, senadora, governadora reeleita. Mas quando a senhora era criança, a senhora não sonhava em ser governadora do estado vizinho. A senhora é de Nova Palmeira. Como foi a sua infância, governadora? Eu morro de curiosidade. Como é que foi? O que é que a senhora lembra da infância? Primeiro eu quero dizer que o Bar Mestiços aqui é muito legal, viu, pessoal? É bacana. Bem acolhedor. E eu tô sentindo aqui um cheirinho bom danado, acho que deve ser um tira-gosto. Opa, então já vem pra cá. Se alguém pediu, a gente pega aqui. E o dado concreto é que eu saí direto, viu, Cefas, lá da governadoria, para atender aqui o senhor Roso Convite. Amigo, enfim, né, eu, nordestina, seridoense, que eu nasci ali exatamente no município de Nova Palmeira, uma região que é conhecida como a região do Purimataú paraibano, mas ela é mais popularmente conhecida como a região do Seridó paraibano. Isso. Por quê? Porque faz fronteira ali com Carnaúba, com Parelhas, exatamente com o Seridó, né? E o dado concreto é que eu vim para cá, cheguei aqui na década de 70, para poder dar exatamente continuidade aos meus estudos. A senhora veio com quantos anos para Natal? Cheguei aqui uns 15 anos. 15 anos? Exatamente. A infância da senhora na Paraíba, a senhora lembra? A senhora brincava brincadeira de rua? Não, claro que sim, lembro. Foi claro. uma infância feliz? Infância infância feliz. De interior? Infância feliz porque foi uma infância cercada, tá entendendo, de muito carinho, né, de muito zelo, por parte exatamente dos nossos pais. Éramos sim uma família, né, de origem muito pobre, a gente passou por muitas dificuldades na vida, mas, né, meus pais, né, tinham um carinho muito grande, muita harmonia exatamente na família, muitas batalhas para que a gente pudesse exatamente estudar. Evidentemente que trago comigo, né, enfim, a trajetória da geração sobrevivente da seca, né? Porque afinal de contas, é aquilo que eu sempre costumo dizer, eu conheço a seca não é pelo livro de história, Exatamente. Eu conheço a seca porque Obrigado, Simone. Vi ela, né, na minha casa, quando a comida tinha que ser racionada, vi ela na minha realidade, quando a gente tinha que sair de madrugada, tá entendendo? Minha mãe nos acordando para que a gente fosse em busca de achar uma cacimbinha para poder a gente não morrer de sede. Enfim, né? Essa geração que passou por muita dificuldade, de repente, em determinado momento da sua vida, me vi privada do direito de estudar. Não porque minha mãe, Dona Luzia, fosse negligente, mas é porque em Nova Palmeira não tinha mais
o estudo para mim, só tinha até a 4ª série, e ela não podia naquele momento arcar com o custeio de pagar pensionato para eu ir para outro lugar, etc. Sim. E tal. O dado concreto é que eu, depois de Nova Palmeira, vou para Picuí, que é a cidade vizinha. Sim. Faço exatamente a 5ª série lá em Picuí, na escola cenecista. Sim. E aí venho exatamente para Natal, quando aí, para dar continuidade aos meus estudos. Por que Natal? Porque tinha família aqui. Ah, sim. Uma tia... Porque eu sempre perguntei, por que não João Pessoa ou Campina Grande? Porque tínhamos família aqui. Sim. Tia Vila, carinhosamente, morava ali nas Quintas. O bairro das Quintas foi o primeiro chão, né, que me acolheu exatamente aqui em Natal. E aí fiz toda a minha trajetória curricular na escola pública. Estudei lá no Padre Monte, nas Rocas. Consegui depois uma vaga no Padre Miguelinho, e era importante para mim vir para o Padre Miguelinho, porque aí tinha a ver exatamente com as minhas condições, porque o Padre Miguelinho dava para eu ir a pé. Eu saía a pé, ali das Quintas, morava na rua Galdino Lima, vizinho ao que hoje é o Hospital Giseudo Trigueiro. Então fazia aquele trajeto ali pela Mara Negócio, ia a pé para poder economizar. Até o Alecrim. Sim, para poder economizar um pouco o dinheirinho exatamente que eu tinha, né? E assim fiz toda a minha vida, digamos, minha trajetória de estudante secundarista foi toda na escola pública. Faço vestibular, exatamente em 1977, fiquei muito em dúvida porque tinha vontade de fazer direito e interessante, de repente também tinha vontade de entrar para a área de engenharias. Nossa! Eu era uma boa aluna em matemática, viu? Que boa aluna mesmo em matemática. Na verdade, a única área que eu nunca tive, assim, digamos, tendência era a área exatamente de saúde, né? Mas a área de humanas e área tecnológica, eu fiquei exatamente em dúvida. Terminei optando pela área de humanas, curso de pedagogia. E aí é interessante, né? Porque eu fiz o curso de pedagogia, o vestibular para o curso de pedagogia, passei na primeira chamada, aí também isso já tinha a ver com a necessidade, tá entendendo, de trabalhar. Sim. E é evidente que conseguir um emprego, né, no magistério era menos difícil. Sim. Né? E assim foi minha vida, tá entendendo? Então, morando na casa de família, sim, quando eu comecei a fazer exatamente faculdade, aí comecei a trabalhar, né? Ensinei na escola cenecista lá em Monte Alegre. Foi a primeira escola que a senhora ensinou? Primeira escola. Saía do campus, 18 horas, saía da sala de aula lá do campus, né? Lá do setor 5, e pegava a Kombi, como se dizia naquele tempo, ia para Monte Alegre e passava de segunda a sexta ensinando lá em Monte Alegre. Para poder ganhar um dinheirinho, etc. e tal. E aí, ainda na faculdade, acho que quando foi já no segundo ano, eu consigo alugar a minha primeira casinha aqui em Natal. E foi ali, exatamente em Lagoa Seca, na Rua São José. Sim, vizinha exatamente. Rua da Feira. A Rua São João. E paralela. Sim. E aí eu consigo alugar a minha primeira casinha, e aí a TT, que era minha irmã mais nova. Que está aqui. Que está aqui conosco, é professora, né? Formada em letras, etc. Aí a TT vem. Aí depois vem umas sobrinhas minhas e assim foi indo, né? Faculdade, começo a me envolver, né, também com o movimento estudantil. Sim. Daqui a pouco, né, começo a me envolver já mais com o movimento sindical. Bom, essa era a minha curiosidade, saber qual foi a porta de entrada da senhora, quando é que lhe convidaram, como é que começou. Porque a senhora chegou a ser presidente do Sint, e ali foi o desenvolvimento para a senhora entrar na carreira política. Mas como começou a vida sindical para a senhora? Não, começou, enfim, a vontade, tá entendendo, de participar, tá entendendo, de participar exatamente da luta, né? Sabe assim, a leitura que eu tenho é que, de repente, esse sentimento que trago comigo de
de me surgir, né, de nunca perder a minha indignação diante de injustiça, de opressão, tá entendendo? De discriminação, desrespeito. Sabe onde é que ela vem? Ela vem da minha origem de classe social. Sim. É isso, entendeu? Ou seja, né, vem da minha origem de classe social, de quem passou por muitas dificuldades exatamente na vida, tá entendendo? E, portanto, queria lutar para que as coisas exatamente fossem diferentes. De quem passou e se lembra delas, né, governador? Não, e continua... Alguns políticos não lembram. Não, pelo contrário, né, guardo isso comigo no sentido de... Nunca vou esquecer exatamente de onde eu vim. Portanto, para saber onde eu estou e lutar exatamente, tá entendendo? Para que todos possam ter uma vida com dignidade e com respeito. Mas a verdade é essa, quer dizer, ela vem da minha origem de classe social. Passei por muita dificuldade, cara. Você já imaginou o que é de repente uma jovem na seca de 70, que foi a última seca braba que eu passei exatamente na Paraíba, braba, muito braba, de repente as ruas sendo tomadas por as pessoas famintas, dentro da minha casa. Eu não cheguei exatamente a passar fome, mas vi a comida sendo racionada. Sim. E a vontade, por exemplo, nunca me esqueci daquela cena. Eu fiquei com fome, com vontade de repetir o prato, e Dona Luzia de repente olhar para mim e dizer: minha filha, você não vai ter como repetir o prato, porque senão seu outro irmão não vai ter o que comer. Olha, eu vou dizer uma coisa, uma mãe de família ser obrigada a dizer isso para um filho, isso é muito doloroso, com sabe? Certeza. E é muito injusto, né? Sim. É muito desumano. E tudo isso a gente sabe, isso não era uma coisa fazer com o outro de Deus, muito pelo contrário. Sim. Isso, na verdade, era fruto, tá entendendo, de todo o processo histórico que o país exatamente viveu e que ainda vive. As heranças da escravidão, a desigualdade do ponto de vista social, né? A seca que deveria ter sido desde o início, como deve ser até hoje, tratada como um fenômeno natural, porque é disso que nós estamos falando. Evidentemente que o Nordeste tem essa vulnerabilidade, né, pelas suas características climáticas, de repente anos que chove, anos que não chove. E o que é que você precisava? Você precisava era de ter ações de convivência com a seca, você precisava era de ter políticas do ponto de vista sociais, né, porque ninguém pode morrer de fome. O Estado brasileiro tem que ter exatamente esse dever de não deixar ninguém morrer de fome, mas os tempos eram muito, muito difíceis e, para completar, a seca, durante muito tempo, ela foi encarada como um fenômeno, né, por parte, tá entendendo, dos poderosos da época, dos coronéis, exatamente para manter isso. As desigualdades existentes. Era um projeto político, né? Era um projeto das elites, político, né, entendeu? Daí que, sabe, me permita, já dando um salto aqui para o tempo mais contemporâneo, sim, a emoção que me toma conta até hoje de ver, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, ou melhor dizendo, a transposição das águas do São Francisco em fase de conclusão aqui no Rio Grande do Norte e no Nordeste. O Lula está vindo aqui, agora no primeiro semestre, até o final de junho, Lula vai virar a chave, entregando a conclusão das obras que tratam da transposição das águas do São Francisco, na medida em que ele vai exatamente entregar o túnel Major Salles, que está sendo erguido, sim, que vai dar funcionalidade ao chamado ramal Apodi-Mossoró. Deixa eu te falar uma coisa, Cefas. Sim. Eu vou contar um episódio aqui para vocês. Conte. Essa questão das águas do São Francisco, eu lembro que eu ainda era deputada estadual. E dentro do próprio PT havia um debate, uma dúvida, tá entendendo? Até que ponto esse projeto era viável, etc. e tal. O dado concreto é que esse debate avançou quando o Lula chegou. Sim. Porque a ideia foi de Dom Pedro, não é isso? Exatamente. Há mais de 2 séculos foi de Dom Pedro. E nunca era realizado, né? Nunca passava era realizado. Governo e não realizava. E justiça seja feita, né? Queira ou não queira, né? Mas a verdade não pode ser apagada de maneira nenhuma. Quem teve a visão de estadista, de pegar o projeto, tirar do baixo do braço, tirar da gaveta e trazer ele à realidade, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Sim.
E só podia ser um homem como ele mesmo, né? Sim. Assim como eu, sabe o que é a seca e as dores que ela exatamente causa. Exatamente. Então, veja, o Lula começa o projeto. Foi difícil, porque não é um projeto qualquer, é um projeto complexo. E lembre-se que havia muito embate, porque os chamados estados doadores, que é os estados da Bahia, sim, durante muito tempo, o então Antônio Carlos Magalhães liderou a luta contra a transposição das águas do São Francisco. E ele conseguia impedir, ele conseguia adiar. Ele tinha muito... Durante muito tempo. Ele tinha muito poder. Mas o dado concreto é que começou. E aqui, por dever de justiça, eu quero homenagear a ex-presidenta Dilma Rousseff. Porque Dilma, em meio a todas as injustiças que ela passou, ser torturada por uma segunda vez, porque foi uma tortura. Sim. Arrancarem um mandato conferido pelo povo, sim, daquela forma como foi arrancado através daquele impeachment, uma farsa política, uma fraude jurídica. Dilma, quando vocês lembram, no segundo mandato, ela enfrentando todas as dificuldades do mundo, um Congresso totalmente hostil, aliás, muito parecido com o Congresso que a gente está vendo agora, né? E o dado concreto é que o então Eduardo Cunha, que foi o capitão do golpe à época, um dos que esteve à frente, as chamadas pauta-bomba, ela sem orçamento, e Dilma teve a sensibilidade da pouca mobilidade orçamentária que ela tinha naquele momento, de garantir exatamente os recursos para que a obra do São Francisco não parasse. Verdade. Bem aí olha o ciclo da história. Eu estava senadora naquela época. Eu estava no meu primeiro mandato de senadora, na primeira etapa. Onde é que eu me encontrava naquele momento? Em 2016, 2015, aliás, na Comissão de Desenvolvimento Urbano do Senado Federal. Eu estava presidindo essa comissão em nome do meu partido. E, portanto, trouxe como pauta central para a comissão exatamente retomar a transposição das águas do São Francisco, que estava parada, inclusive por uma decisão judicial. Nós fizemos a Caravana das Águas, acho que vocês lembram aqui no Rio Grande do Norte, foi linda, com a participação da igreja, com a participação, né, dos prefeitos, enfim, da classe política também, do movimento social, e nós conseguimos retomar a obra. O fato é que, apesar de toda a dificuldade que Dilma passou, quando arrancaram o mandato dela, ela deixou a obra do São Francisco em 92% em construção. Vieram os golpes, né? Porque são dois. Né? E aí os governos subsequentes não concluíram. Nem Temer concluiu e nem Bolsonaro concluiu. Aí olha o destino. O Lula volta exatamente para concluir a obra. E nessa travessia, não sei se vocês lembram, em 2016, quando o Temer assume, naquelas condições golpistas, ele vem a Paraíba fazer a inauguração de um trecho lá do São Francisco. Sim. Né? E aí a gente resolve fazer uma inauguração popular, até porque tinha sido os nossos governos e nada mais legítimo. Aí foi aquela caravana para Monteiro. Eu acho que muita gente aqui de Natal foi também. Estava lá, gente que frequenta aqui estava lá. Não, foi lindo. Foi um momento emocionante. Eu saí exatamente de Natal, fui para Monteiro, Conceição saiu exatamente da Paraíba e a gente se encontra em Monteiro. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Uma multidão, tá entendendo? Uma multidão. E aquela multidão, tá entendendo, trazia consigo, na verdade, né, toda uma história dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, do quanto eles sofreram. E, ao mesmo tempo, a alegria daquele pessoal, porque mesmo na dor, né, de uma arrancada do poder, mas a gente ali com o Lula, sem perder a esperança e celebrando até onde exatamente o projeto tinha chegado. Eu chorei muitas vezes naquele dia, muitas vezes. E no final, eu terminei não me encontrando com Conceição. Eu nem sei se TT tinha ido. Conceição, eu sei que ela saiu da Paraíba com a caravana da Paraíba, lá de Nova Palmeira. Eu terminei não conseguindo encontrar Conceição naquela multidão toda. E no final, quando terminou, eu consigo falar com Conceição. Conceição, onde é que você estava? E aí ela me disse, minha irmã, eu estava na igreja. Eu estava na igreja, estava
na verdade, fazendo orações, celebrando exatamente esse momento. O que a gente estava celebrando? Era exatamente passando um filme na nossa cabeça, né, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, do quanto exatamente eles sofreram, e a alegria hoje, tá entendendo, de ver o quanto exatamente a gente avançou. Então, concluo essa parte dizendo o seguinte, Cefas, do mesmo jeito, né, que tivemos as dores, né, do passado, as alegrias que eu trago e que vou levar por toda a minha vida, pelo Rio Grande do Norte ter me eleito governadora, me reeleito governadora, o Lula de volta à presidência e eu ter tido a oportunidade, em nome do povo, de ter priorizado no programa de aceleração do crescimento do governo federal como prioridade central a segurança hídrica do Rio Grande do Norte. Entregamos a passagem das Traíras, entregamos Oiticica. Por favor, quem não conhece Oiticica, vá lá no Seridó conhecer, lá em Jucurutu, a coisa mais linda do mundo. Uma obra sonhada, desejada há mais de 5 décadas. E quem tirou ela do papel foi Dilma Rousseff. E foram os nossos governos do PT, tá entendendo? Quem mais exatamente avançou na construção exatamente da obra, tanto é que o Lula volta e a gente entrega. Oiticica, eu estou falando, sabe de quê, pessoal? Da segunda maior barragem do Rio Grande do Norte hoje. A maior que nós temos é a de Açu, Armando Ribeiro Gonçalves. A segunda, Fábio, exatamente hoje é Oiticica. 700 milhões de metros cúbicos de água. E quando você fala naquela água, gente, a água ali não é só para beber, que é o fundamental, em primeiro lugar. Mas aquela água ali é para pesca, tá entendendo? É para irrigação, é para agricultura. Aquilo é turismo, gente. Ou seja, aquilo é dignidade, entendeu? E agora, repito, o ramal Apodi-Mossoró, a adutora do Agreste que começou, o sistema adutor do Seridó. O que eu estou celebrando aqui hoje? É aquela menina lá de Nova Palmeira, tá entendendo? Sobrevivente da seca, enquanto governadora, junto com o Lula presidente, e a gente está deixando o Rio Grande do Norte com 100% de segurança hídrica. Que maravilha, governadora. Eu vou voltar à linha temporal para a gente chegar à parte política. As pessoas já estão fazendo perguntas e comentários aqui. Pedro Pereira, artista plástico. Sou fã dessa mulher absolutamente especial, uma governadora humanista que faz uma política verdadeira. Valeu, Pedrinho. Pedro é um querido. Ô, Pedro, meu beijo pra você, sou sua fã, cara. Todos somos fãs dele, Pedro é maravilhoso. Getúlio Medeiros comenta, parabéns pela escolha da entrevista. Valeu, Getúlio. Continua acompanhando. Maria Cristina Oliveira, braba está a situação dos professores concursados que não foram convocados. Depois a gente vai falar sobre isso, calma. Falaremos sim. Pronto, e estão vendo renovações de contrato, ocupando vagas que por direito é deles. Vamos falar sobre isso. Maria Aparecida, governadora Fátima é gigante, sigamos. Valeu, Aparecida, continua acompanhando. Noemi Batista, amiga querida, que o olhar do governo esteja voltado para a saúde, pois é muito importante para todos nós. Valeu, Noemi, continua acompanhando aqui. Governadora, para seguir na linha temporal, depois a gente volta para... Muita gente tem a curiosidade, eu inclusive, como a senhora passou da política sindical, embora seja uma tendência, o próprio Lula veio de sindicatos metalúrgicos, para a política partidária. Lhe convidaram para se filiar ao PT, a senhora estava fazendo movimento sindical e foi naturalmente. Como foi esse processo? Não, esse processo se dá exatamente a partir da minha participação, a partir da minha militância social. A militância no movimento estudantil, que na verdade minha militância maior já foi na atividade profissional. Mas enfim, né, cara, eu venho de uma geração, né, que pegou ali os tempos de ditadura militar, né? Verdade. Imagina um estudante de pedagogia e não ter o direito de abrir um livro de Paulo Freire. Não é isso. Que loucura, né? Loucura. E eu estou falando isso, já do final da década de 70, 77 a 80. Sim.
né? Aquilo me dava uma tristeza imensa, tá entendendo? Ninguém podia pronunciar o nome de Paulo Freire de maneira que era nenhuma. a ditadura, era o governo Pois Figueiredo. É. Não, e o mais, fazer como tu, e o mais intrigante, né? Curso de pedagogia, né? Mas aquilo já despertava na gente exatamente todo um interesse, e eu começo a minha militância, né? já na atividade profissional. Eu fui fundadora da Associação dos Orientadores Educacionais aqui do Rio Grande do Norte. Depois, ao mesmo tempo, também comecei a militar na Associação dos Professores, a PRN. Eu estou falando de associação porque a gente ainda está falando numa época, está entendendo, de... Sim, os sindicatos eram proibidos. Numa época de luta ainda pela redemocratização. Sim, o SINT veio depois. Só veio a partir da Constituição de 88, né? Então já tinha todos aqueles ares de luta pelo Brasil afora, o farol que vinha precisamente lá do ABC, das lutas do ABC, com Luiz Inácio Lula da Silva já despontando, né, com uma grande liderança do movimento operário, e aquilo vai se espalhando, né, pelo Brasil, tudo também conectado, né, com o desejo e o firme propósito nosso que era de derrotar a ditadura militar. Então, fui fundadora da Associação dos Orientadores, ao mesmo tempo militando na PRN, faço concurso, vou trabalhar no Estado, ingressei no Estado em 1980, faço concurso para o município, ingresso no município exatamente em 1982, começo a militância sindical, e aí quando vem o SINT, eu já começo a fazer parte da diretoria do sindicato, como secretária-geral do sindicato. E depois fui presidente por 2 mandatos. Sim. Inclusive, um dos mandatos à frente do SINT foi por unanimidade. Praticamente não houve nem disputa, né? E assim, o sindicato acabou sendo, sem dúvida nenhuma, eu digo sindicato, mas desde a minha militância, sim, ainda, né, na Associação dos Orientadores, na Associação dos Professores, mas precisamente no SINT, é aquilo que eu sempre costumo dizer, foi a melhor escola do ponto de vista de formação política, sim, tá entendendo? Para minha trajetória. Sim. Porque eram tempos muito desafiadores, mas muito desafiadores mesmo. Você está falando de um tempo em que um professor, por exemplo, ganhava metade do salário mínimo. É verdade. Tinha muito autoritarismo. Você está falando de um tempo, por exemplo, onde a comunidade escolar não tinha o direito de escolher o gestor exatamente da sua escola. As greves eram muito reprimidas. Sim. Muito reprimidas, ou seja, para a gente, de repente, fazer uma mobilização, era preciso muita ousadia, né? Muita firmeza, etc. e tal, tudinho. Então foi essa escola que eu frequentei, sempre movida muito por aquele desejo que era a defesa da escola pública, a valorização exatamente, né, dos profissionais da educação, e isso eu trago comigo, porque uma coisa interessante, sabe, Cefas, que eu aprendi também, foi a capacidade do diálogo. Eu comecei a exercitar a capacidade do diálogo exatamente no movimento social e no movimento sindical. O que é a capacidade do diálogo? É, de repente, você conversar com outro que pensa diferente de você, né? Porque é muito simples a gente conversar só com quem pensa igual a gente, né? Desafio é você conversar com aquele que pensa diferente de você, tem diferenças, mas com base, tá entendendo, no respeito que se faz necessário ter, a gente exatamente o que? Travar o diálogo. Por exemplo, podem olhar, se vocês forem ver, o movimento, claro, é para defender os interesses, evidentemente, de valorização da sua categoria. Agora, não pode perder também o sentido de pensar num projeto de sociedade, porque senão acaba caindo no corporativismo pelo corporativismo. Outra coisa, o sentimento, tá entendendo, de buscar exatamente a negociação, porque naquela época nós fazíamos mobilização muito forte, mas sempre entendendo, tá entendendo, que era necessário exatamente buscar a negociação. Mas evidentemente que os tempos eram muito diferentes. Quem dera que a gente fosse fazer movimento social como é hoje, né? Que tem governos aliados,
aliado do ponto de vista de comungar, tá entendendo, da defesa exatamente das agendas. Agora, é claro que os governos têm suas limitações do ponto de vista financeiro orçamentário. Mas foi a partir daí que eu exatamente me encontro com o PT. E eu não precisei de convite, não. O PT, né, pelo seu perfil, pela história exatamente do PT, de cara eu vi, tá entendendo, que cabia meus sonhos dentro do PT. A senhora se filiou ao PT com quantos anos? Desde a década de 80. A senhora lembra do ano exato? Não lembro exato não, mas foi... O PT nasceu em 82, né? Não, 80. 79? 79 para 80. Não, eu me filiei na década de 80. Tô no PT até hoje. E a primeira E nem vou sair. Você sabe que eu dizia o seguinte, eu brincava assim, porque eu só não, acho que eu e a torcida do ABC, mas os americanos também não ficaram... É Fábio Lima. Os americanos não ficaram com raiva. Ou então eu e a torcida do Botafogo, tá? Mas do Flamengo também, do Corinthians. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu sou apaixonada pelo Papa Francisco, que nos deixou. Que santidade aquele homem, né? E aquele homem, de repente, né, parece até uma coisa do destino. Ele apareceu em um dos momentos, como continua até hoje, mais desafiadores da história da humanidade, dado exatamente o avanço do fascismo, do autoritarismo, né? E o Papa Francisco, assim, uma estrela a nos guiar. Demais. Aí eu brincava, dizia que eu só tinha uma possibilidade de eu deixar o PT, era provavelmente se o Papa Francisco fundasse um partido. Mas ou seja, a senhora não sai do PT. Não, ele está lá nos abençoando. Papa Francisco que era torcedor do São Lourenço. Torcedor tão ferrenho quanto o Fábio da a luta do nosso partido. Aí vamos falar do PT e vamos falar da primeira candidatura da senhora. Sim. Foi, se a memória não me falha, foi em 94. 94. Foi isso? 94, deputada. Deputada, na verdade, naquele momento eu fui candidata muito mais, já com aquele sentimento que eu sempre tive, né, de coletivo, né, nunca me pautei por projeto pessoal nem de vaidade. Eu fui candidata naquele momento para contribuir com o coeficiente do PT. O PT tinha um então deputado, que era o professor, querido companheiro, que é Júnior Souto. E a gente precisava, pelo menos, não perder a cadeira que o PT tinha. E aí eu fui convocada pelo partido para ser candidata, repito, para ajudar na nominata, para ajudar no coeficiente. E qual não foi o desfecho, de repente eu fui eleita deputada. Como é que foi a sensação? Foi uma sensação... Estava vindo para Natal, tentando morar sozinha e de repente... Deputada estadual. Isso não estava nos meus scripts, né? Aliás, eu estou aqui na Vila, né? Sim. E a Vila, sim, faz parte da minha história, porque a primeira campanha de deputada estadual foi uma verdadeira epopeia. Imagine, professora do Estado, salário bem pouquinho, as dificuldades. O PT naquela época não tinha fundo partidário, não tinha nada disso. Está aqui um que compartilhou dessa minha história, que é o Fábio. Então foi uma luta muito difícil, muito difícil. A gente não tinha dinheiro para nada. E o único carro que a gente tinha naquele tempo era um carrinho já usado, né, que era de uma grande amiga, companheira, que colocou inclusive o carro, ali estava para a gente tocar a campanha. No meio disso a gente uma outra grande amiga, né, nossa, disponibiliza uma casa que ela tinha aqui na Vila de Ponta Negra e a gente resolve montar um barzinho aqui na Vila de Ponta Negra. A ideia do barzinho, de um lado, era reunir o pessoal para tomar umas biritas, portanto, já fazer mobilização, campanha, mas tinha também o sentido da gente conseguir algum dinheirinho, de arrecadar. E aí, de repente, tá entendendo? Deram o nome, tá entendendo, do bar, sabe como era o nome do bar? Era Bafafá. Isso. Esse Bafafá fez história. Mas foi uma campanha muito bonita, né? Muito bonita porque tivemos muita dificuldade. Esse carro usado que a gente tinha, quando foi mais ou menos, eu acho, em julho, portanto a campanha estava começando ainda, e aí houve um acidente.
Eu não estava na hora no carro, quem estava era minha grande amiga, companheira, e eu estava de madrugada, estava em casa, de repente recebo o telefonema. Olha, o carro virou, acabou. Eu saí feito louca, né? Feito louca para lá, mas graças a Deus o carro acabou, mas ela estava bem. Sim. Nós fomos para o hospital e eu fiquei muito perturbada com aquilo, Cefas. Meu Deus, é tanta dificuldade, eu vou desistir. Tudo bem, não dá, cara, não dá de jeito nenhum. Não, pensei, eu disse que ia desistir. Nossa. Eu disse que ia desistir. O único carro que eu tinha para fazer a campanha, cara, vai embora e tal. Muita dificuldade. Aí interessante, aí vem os professores, tomaram conhecimento disso, começou a mobilização para eu não desistir e até hoje eu guardo uma lembrança muito carinhosa. Uma professora aposentada, ela chegou, pegou uma correntinha de ouro que ela tinha, que era um presente exatamente da mãe dela, que já tinha se ido, e ela me entregou essa correntinha para eu fazer uma rifa, para ajudar a comprar exatamente o carro. Nossa. O dado concreto é que, enfim, terminamos não desistindo, fizemos a campanha, uma campanha franciscana, de repente eu pegando carona para fazer campanha, carona na garupa de moto, pegando carona com outras pessoas, porque fiquei sem carro, né? Lembro que o único panfleto que eu fiz naquela campanha foi uma carta. Eu consegui fazer uma tiragem, eu acho que era uns 25 mil exemplares. Era uma carta, e a carta era endereçada principalmente aos meus colegas educadores. Obrigado. Aqui, governadora, um quibezinho. Olha, esse quibe estava cheirando muito, deve estar uma delícia. Aí eu ia entregar, panfletando, ia entregar a carta. Aí eu ficava prestando atenção. De repente, quando aqui e acolá um jogava a carta fora, aí eu deixava ele se afastar. Quando ele se afastava, eu ia lá com jeito, pegava o panfleto de volta e trazia. Mas por que eu trazia? Porque era bem pouquinho que eu tinha mesmo. Lembra disso, Fábio? Né? Mas assim, foi assim. É por isso que eu digo, aí me elegi, aí veio 98, eu tive o triplo da votação. Mas 96. Não, antes, porque depois fui para 98, tive o triplo da votação. Por isso que eu digo, eu sei a dor e a delícia de uma campanha franciscana, mas franciscana mesmo. E depois já começa a participar das campanhas, assim, já com um pouquinho de condição. E no meio dessa travessia teve as campanhas para a Prefeitura de Natal. Deixa eu deixar a senhora comer um quibe, tomar a sua bebida, governadora. Eu leio aqui as mensagens, tem muita gente parabenizando a senhora. Moacir Potiguar, meus parabéns à governadora Fátima Bezerra pela determinação e seriedade na sua gestão à frente do governo do Rio Grande do Norte. Um forte abraço. Valeu, Moacir. Abraço para você, para a Alexandra e para todo o pessoal bravo do CTB. Francisco Piolho, o grande Piolho, parabéns, nossa guerreira, pela coerência. Maria Guimarães, sua história, governadora Fátima, é a história de todos nós. Que bacana, Maria Guimarães, continua acompanhando. José Ivan Pinheiro, do PCdoB e poeta. Os gestos da governadora Fátima trazem diferenciações dos governos anteriores, dos oligarcas e de atraso do Rio Grande do Norte. Valeu, Zé Ivan, se estiver aqui perto de Ponta Negra, vem pra cá. Júnior Silva, eu já ia ler Júnior Souto, mas é Júnior Silva. Assistindo diretamente de Currais Novos, no Seridó. Fátima fez história por onde andamos. Eu fez campanha com a senhora. Onde andamos no Rio Grande do Norte tem obras da governadora Fátima. Franklin Novaes, o maestro Franklin, valeu, um dos maiores músicos do Rio Grande do Norte. Excelente administradora. Tenho fé de um dia votar em Fátima para presidente. Quem sabe, né? Futuro, ninguém sabe, né? Falam de ministra num futuro... Opa, chegou o guardanapo. Ei, Cefas. Rapaz, o quibe tá uma delícia. Tá gostoso? Não é bom? É bom. Pelo amor de Deus, Natália, tá uma delícia. Tem uma pimentinha, se você quiser ter uma pimentinha de mel, uma delícia. Delícia. Só que não é um arrumo, só que é uma pimenta. Bom, vou ficar no limão. Tá bom. Governadora, eu tenho que falar sobre o 96. Eu acompanhei bem de perto, eu cobria férias do dia de Natal. Em 96, parecia certo
que Vilma de Faria ia ganhar, pós Aldo Tinoco. De repente a senhora foi para o segundo turno e quase ganhou aquela campanha. Qual é a sua lembrança daquela campanha de 96? Que a senhora perdeu, mas ganhou ao mesmo tempo. Uma campanha... Campanha Cefas. Belíssima. Gente, é porque esse quibe tá imperdível. E ele Gostoso quentinho, mesmo. a gente fica com vontade de comer mais ainda. Mas, Na próxima leva de comentários a senhora come mais. Pode ficar tranquila. não, tranquilo. Opa, e pronto. Mas aí, vamos lá. Vamos lá. 96. 96. Aquela campanha, tá entendendo, me marcou por toda a vida. Eu diria que foi uma das campanhas de participação e de efervescência popular mais expressiva, tá entendendo? Que Natal viveu nesses últimos tempos. Sim. Não? Na verdade, nós começamos aquela campanha muito mais para cumprir um papel, Sim. e só que de repente a campanha cresceu e eu, se lembra, vou para o segundo turno. Sim. Com chances reais de vitória. O candidato do sistema governista na época não conseguiu chegar, que era João Faustino. Sim. E eu vou para o segundo turno. Sim. E uma campanha assim, que deixou lições as mais inspiradoras do mundo, né? As mais inspiradoras. Eu lembro que também há muita dificuldade, uma pobreza grande, uma campanha muito franciscana, a gente não tinha dinheiro, o PT não tinha fundo partidário, a gente teve que se virar. Eu lembro que, por exemplo, de repente o carro de som que a gente conseguiu, quebrava mais do que funcionava, né? O marketing foi uma loucura, né? Uma loucura porque o marketing, na verdade, botaram o apelido de uma câmara, só tem ela. Eu fui perguntar por quê, porque só tem uma câmara mesmo. E você sabe de onde surgiu o slogan do Só Tem Ela? Que o slogan daquela época era Só Tem Ela pra Mudar. Sim, Fátima, Fátima, só tem ela pra mudar. O slogan surgiu exatamente também do meio popular. A gente estava trabalhando a perspectiva. Quem fez aquele jingle, um dos jingles mais bonitos das campanhas políticas de Natal, foi Antônio Ronaldo. Aquele jingle da época de 96 foi de Antônio Ronaldo. Música e letra dele. E aí, como é que vai ser o slogan? Como é que vai ser o slogan? Bom, e tentando se fazer lá um laboratório para ver que slogan vai ter, etc e tal. E aí eu soube depois que o slogan se deu porque eu estava na Zona Norte, ainda estava naquela época de pré-campanha, né? Sim. Pré-campanha. Mas as pessoas já sabiam que, eita, a deputada do PT vai ser a candidata, a prefeita e tal, tudinho. Eu estava lá, aí de repente andando nas mesas e tal, cumprimentando o pessoal. Cheguei lá numa mesa, não sei se o cara já tinha bebido um pouco mais ou não, né? Mas o fato é que ele muito atencioso, eu cumprimentei a mão dele, aí ele se levantou e disse, só tem ela para mudar. Oh. Aí, criou. aí virou o slogan, porque só tinha um carro de som, só tem ele. Aí a Câmara, só tem ela, né? E mais uma campanha assim, muito emocionante. A gente andava com a militância, foi pro segundo turno, foi lindo. Foi. Eu tava lá na Ridinha, aguardando exatamente a apuração, lá na casa do querido João Alfredo, lá na Ridinha. E aguardando a apuração, e a militância começou a enlouquecer. Ela vai pro segundo turno, aí já estava a imprensa querendo fazer entrevista comigo, eu como sempre tão cautelosa, disse que não dava entrevista enquanto a apuração não terminasse. Só dei quando terminou. Sim. E eu lembro que foi uma cena belíssima, eu saí da Ridinha, atravessando, naquela época não tinha ponte, não era, Fábio? A gente veio de barco, de balsa. Festejando, né, Fábio? Festejando. Fomos encontrar com o pessoal,
exatamente lá na Praia do Meio. Sim. Aí veio o segundo turno, né? Ou seja, repito, me parece que foi a campanha de maior efervescência popular dos últimos tempos que a gente teve. Eu acredito. A de Natália foi muito bela também, se aproximou disso. Sim. Fortemente. A campanha de Natália foi muito bonita do ponto de vista de participação popular. Também mas o dado, com chance real, foi, de vitória. Sim. Mas o dado real é que a cidade se dividiu, literalmente. Sim. Se você olhar o resultado das eleições de 96, a diferença de mim para Vilma foi 2,9%. Foi. Agora, mais uma vez, as pesquisas, quando elas são tratadas com irresponsabilidade, quando elas são feitas com o intuito de confundir o eleitor, de manipular. A eleição era no domingo e soltaram pesquisas ainda na quinta, na sexta e no sábado, dando sabe quantos % de vantagem para então o candidato adversário na época? 10, 12, 15%. Quando abriu as urnas, foi 2,9%. Ou seja, naquele contexto, se eu tivesse tido, Aloysio, 3 mil votos a mais, eu teria sido eleita a prefeita de Natal. Mas enfim, foi uma experiência muito rica. A senhora falou a Aloysio Azevedo, que está aqui. Eu sei. Mas eu lembrei de Aloysio Alves, que estava vivo. Né, Fábio? É outro episódio. Vai ficar para uma próxima entrevista, que tem muita coisa ainda. Mas foi um momento marcante, não foi? Não, um momento lindo. Eu guardo até hoje, lindo pelo desejo, tá entendendo? Aquela utopia que tomou conta, a gente, na verdade, a gente não esperava aquilo, né? Vai pro segundo turno, tá entendendo? E aí, de repente, a campanha no crescimento e o envolvimento, né? Não foi só da militância, na verdade, a cidade abraçou. Sim. A cidade ficou dividida. Foi. Né? Metade com a então governadora Vilma e metade comigo. É evidente que ela terminou tendo mais votos exatamente do que eu. Mas eram cenas de solidariedade militante, tá entendendo? De amor militante, que era uma coisa belíssima. Aliás, muitos namoros começaram naquela... Também terminaram. Terminaram também, Fábio? Casaram e descasaram. Agora a dificuldade, né? Porque assim, era muita dificuldade a gente... E volto a dizer, não era sem dinheiro mesmo, era na raça. Era na raça mesmo. Eu lembro que uma vez uma caminhada na Zona Norte, de pé no chão, de casa em casa, não, galera, vamos parar não. E chegava lá, e boa tarde, boa noite, aí lá para as tantas, vontade de comer alguma coisa. Eu lembro que teve um dia que, quando eu fui passando, eu tava com a fome, sou eu não, a galera todinha. Tava caminhando desde as 4 horas da tarde, já ia dar... Era 7h30 da noite, e aquela fome e tal. Eu fui passando, vi uma padaria. Quando eu olhei, aquele pão como quem tinha saído na hora. Nossa. Inclusive o pão doce, que eu gosto de pão doce demais. E o pão doce estava com jeito de que era bem novinho. Aí eu não resisti, né? Quando eu olhei de lado, tinha um queijo de manteiga também. Nossa Senhora. Não, aí eu parei, fui merendar, né? Claro, e a galera todinha comigo. Só que eu tava sem dinheiro, Cefas. Meu Deus. Ai, Aí eu cheguei pra Fábio e disse, Fábio, você acerta aí. Deputado, eu não tenho um tostão. Eu disse... Não, deixa comigo que eu resolvo. Eu disse, não, resolva mesmo. Qualquer coisa, você deixa o relógio... Deixa o relógio empenhado aí, você vem no outro dia. Vai lavar a louça... Pois é, mas enfim, mas da gente não deu... Deu certo. Deu certo, tá entendendo? Deu certo. Mas é isso, foi uma campanha muito marcante. Que bacana. Governadora, como a senhora falou, a senhora foi reeleita deputada em 98, e assim, 4 anos depois, veio a onda Lula. O presidente Lula foi eleito pela primeira vez, depois de perder 3 vezes, e a senhora teve uma votação recorde. Sim. Como é que foi a campanha 2002? Lula vencendo, a senhora vencendo... A senhora se tornando deputada federal. Qual é a recordação que a senhora tem de 2002? Não, a recordação que eu guardo é o seguinte, vamos aqui para a linha histórica. Sim. Veja, eu tinha sido eleita deputada estadual em 94, se não me engano foi 8 mil e poucos votos. Em 98 eu sou reeleita com mais de 30 mil votos. Sim.
Olha o crescimento. 32, isso. E aí vem 2002. Sem falsa modéstia, o que estava projetado é que eu ia provavelmente ser a deputada estadual mais votada do Rio Grande do Norte. E no mínimo puxar Sim. mais um deputado. Só que vem o projeto Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula, né, vem conversar comigo, porque houve aquela necessidade de ampliar as alianças, Isso. trazer o PL, Zé de Alencar, etc. E Lula veio conversar comigo. E veio conversar comigo, eu disse a ele, presidente, o senhor me conhece, sabe do meu compromisso com o partido, com o projeto nacional. Se for preciso, eu vou encabeçar a chapa para o governo. Aí ele disse, não, eu conheço os caboclos daqui, Fatinha. Não quero isso, esse sacrifício não, porque nós não temos chance de ganhar. Agora eu quero lhe fazer um pedido. Eu sei que você tem a reeleição do deputado estadual assegurada, inclusive de puxar mais um deputado. Mas eu quero lhe fazer um pedido para você sair para deputada federal. Eu vou ganhar essas eleições e eu vou precisar Isso, de apoio exatamente no Congresso Nacional. O Lula é muito cerebral, né? É muito sensível. Aí, não, presidente, vamos lá. Foi o meu primeiro desafio. De repente, sair de um projeto que era a reeleição do deputado estadual fácil. É fácil, é. Para ir para a disputa de Que era federal. um risco. Era um risco grande. O PT nunca tinha feito federal. Não, o PT não, só a esquerda. A esquerda era uma incógnita. O campo progressista até então nunca tinha eleito Exatamente. uma representação com um perfil, uma origem social diferente. Exatamente. Do modelo que tinha até então. As famílias. Sim. Você lembra que naquela época, das 8 vagas, 4 vagas ficavam em 2 famílias. 2 Rosado, e um 2 Alves. e 2 Alves. E um Maia. Estão fazendo aqui não é nada depreciativo. Não, era apenas um É uma registro análise histórico. sociológica, Sim. histórica mesmo. Sim. E aí tinha o quê? Os representantes do poder econômico, né? Ou seja, é tão interessante isso, porque o Rio Grande do Norte foi o último estado do Nordeste a eleger uma representação para a Câmara dos Deputados com um perfil, uma origem social diferente. Obrigado. A Paraíba já tinha, a Alagoas já tinha, todos os estados. Sim. O que mostra, no caso aqui, como o processo de oligarquização era forte, era resistente, etc e tal. Vocês sabiam que nem Djalma Maranhão conseguiu? Djalma Maranhão tentou, inclusive em aliança na época com a coligação de Aloysio e não conseguiu. Não conseguiu, tem razão. Por exemplo, o prefeito foi prefeito de Janduís, Salomão? do nosso partido, grande companheiro, Salomão, tentou também e não conseguiu. Eu sou, repito, a primeira representação na Câmara dos Deputados que foge a esse padrão. E aí, como você colocou, foi um negócio emocionante, fui a mais votada. Sim. Depois veio 2006, eu fui reeleita. Depois veio exatamente 2010, que é aí quando se dá novamente, digamos assim, um ápice da minha carreira do ponto de vista da trajetória para a Câmara dos Deputados. Eu fui reeleita em 2010 com a maior votação do Rio Grande do Norte até hoje. O coeficiente era cerca de 180 mil votos. Eu tive mais de 220 mil votos. Né? Nenhum parlamentar, nem Vilma, que foi uma grande eleitora, e outros, conseguiu ultrapassar exatamente a minha marca em 2000, exatamente Marca 10. Histórica, realmente. E aí vem 2014, né? Que aí foi talvez também o outro grande desafio da minha vida, quando eu tinha uma reeleição assegurada e joguei tudo aquilo para me lançar para o Senado. Contra Vilma de Faria. Contra a Vilma. O deputado Henrique, na época, montou uma mega aliança. Eu acho que provavelmente na história recente da política potiguar, eu acho que foi a maior aliança já formada até hoje. O deputado Henrique conseguiu formar uma aliança com 18 partidos. 18. Sim. As classes empresariais, todo mundo com ele. E ele ainda foi mais... Fazer quanto foi mais longe ainda, botou Vilma no meu caminho. E eu, portanto, naquele momento, né, assim, eu diria, Cefas, que foi talvez um dos momentos, assim, de maior inquietação da minha vida. Por quê?
Porque não é um projeto pessoal, nunca foi, nem nunca será. E numa boa, vem demonstração ao longo da vida. E recentemente, inclusive. E recentemente. Agora, como não se trata de um projeto pessoal, havia sim uma preocupação muito grande, porque não era só o PT, era a esquerda, era o campo progressista, só tinha uma vaga, que era a minha de deputada federal. Se eu fosse para a eleição de deputada federal, alguém tem dúvida que eu seria reeleita? Provavelmente seria, inclusive, a mais votada novamente. Então, a inquietação nesse sentido. Ou seja, de repente, tinha uma eleição aqui assegurada, aí vou para o Senado, e se não der certo o Senado? Aí não é Fátima, né? São os setores da sociedade, tá entendendo? Que ficariam sem aquela voz, né? Para representá-los e tal, tudinho. Mas, enfim, você não me pergunta onde foi que eu fui buscar aquela coragem. Eu acho que ela vem desde as minhas origens, de Nova Palmeira. E as pesquisas davam a sua adversária com... Claro. Inclusive, eu ganhei uma aposta que a senhora ganhava, ganhei 2 garrafas de vinho. Foi? Porque apostei que a senhora ganhava, quando os jornalistas apostavam em Vilma. Apostavam não, torciam. Mas, enfim, foi um momento emocionante, né? Foi. Governadora. Aí vamos falar sobre a senhora no Senado antes da decisão de sair para o governo. Como é que foi esse processo? Como senadora, a senhora viveu muitas coisas interessantes no Senado. A senhora tem um trabalho fantástico, reconhecido. A senhora viveu momentos de protesto, de ocupação da mesa do Senado, junto com outras senadoras, colegas. Não. Foi um momento marcante também da política recente. Não, vivi, mas antes disso eu quero aqui só rapidamente aqui compartilhar, até porque esse é um registro também. Sim. Dos momentos, assim, virtuosos que nós vivemos, né, durante o período que eu estava na Câmara dos Deputados também. Sim. Né, essa semana mesmo, eu tive no encontro do meu partido em Brasília, tive com o ministro Fernando Haddad, Sim. que se Deus quiser vai ser o futuro governador de São Paulo, junto com o Cadu, futuro governador do Rio Grande do Norte. E eu dizendo para ele, né, que a alegria, porque eu acompanhei toda a trajetória de Haddad. E digo aqui, sem titubear, o melhor ministro da história contemporânea desse país, da educação. Aquele período, nós lideramos a luta pelo novo Fundeb. Sim. Eu fui a relatora do Fundeb. Sim. Né? Aquilo ali para mim foi um mestrado que eu fiz. E o Fundeb é a política de financiamento voltada para a educação básica que corrigiu uma série de imperfeições que tinha o antigo Fundef, de injustiças que tinha o antigo Fundef. Primeiro, que o Fundeb veio para estabelecer o financiamento desde a creche, Sim. a educação infantil, pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio e as suas modalidades. Né? É com o Fundeb que nasce o caminho da escola, que é o transporte escolar, que nasce exatamente a questão da creche. É com o Fundeb, por exemplo, que nasce o piso salarial nacional do magistério. Sem o Fundeb não tinha piso salarial nacional. É verdade. E eu volto a dizer, eu sou de uma geração que via meus colegas professores aqui dos municípios pelo estado afora, isso era principalmente pelo Nordeste, ganhando metade do salário mínimo. E eu tenho muita alegria, porque liderei no Congresso Nacional a luta, tá entendendo, pela implementação do piso salarial nacional. E mais ainda, a alegria de, apesar de pegar um estado destroçado como eu peguei, honrar o cumprimento do piso salarial nacional aqui no Rio Grande do Norte. Um professor no início aqui, quando eu cheguei no governo, ele ganhava R$ 2.400. Hoje ele está com mais de R$ 5.000. O Rio Grande do Norte, os meus colegas professores sabem disso, vocês sabem disso, que o único estado do Brasil que cumpre a lei do piso salarial, pagando não só para os que estão abaixo do piso, mas preservando a carreira e estendendo para os aposentados, é o Rio Grande do Norte. E sou criticado e muito por conta disso. E olha que o Rio Grande do Norte é um dos estados, repito, que tem muita fragilidade do ponto de vista fiscal, financeiro, orçamentário, heranças que a gente pegou, um estado que está aí há quase 2 décadas sem responder à lei de responsabilidade, por exemplo, fiscal. Mas enfim, né? Como não tratar o professor?
Como se deixar naturalizar o que? Um professor ganhando metade do salário mínimo? O que é isso? Que futuro tem uma sociedade que de repente, está entendendo, não valoriza os seus profissionais exatamente da educação? Tá? Então eu tenho essa trajetória, repito, uma das idealizadoras do piso salarial nacional do magistério, a relatoria do Fundeb, a expansão da educação profissional. Tem uma alegria imensa junto ao governo do presidente Lula, porque sem ele nada seria feito, assim como Dilma. Fizemos a maior expansão da educação profissional e tecnológica no Brasil. Para dizer, tinha 100 escolas no Brasil de educação profissional. Hoje nós estamos passando exatamente de 700. Vamos pegar aqui o Rio Grande do Norte, tinha 2. A Etiferna ali na Avenida Salgado Filho e uma em Mossoró. Sim. 100 anos para ter 2. Nos governos do PT, Lula e Dilma, e eu tive um papel decisivo, o Rio Grande do Norte sabia isso, que era meu papel, articular, fazer a ponte. Trouxemos 19 escolas aqui para o Rio Grande do Norte, fazendo 21 escolas, e agora mais 3 exatamente que nós ganhamos, né, associado exatamente aos institutos de educação profissional, ciência e tecnologia do Brasil. Então, assim, eu diria, Cefa, numa boa, esse período, né, de 2002 até 2014, 2015, foi o período da maior inclusão social na história da educação desse país. Sim. E dou dados. Antes do Fundeb, você tinha menos de 10% das nossas crianças com acesso à creche. Com a política do Fundeb, financiamento voltado para essa etapa, hoje nós estamos chegando perto de 50%. E agora veio a época do Senado. Aí foi uma época muito difícil, né? Porque veio o golpe. Sim. E o mandato teve que se voltar prioritariamente para ali na trincheira em defesa da democracia. Exatamente. Mesmo assim, ainda no Senado, nós conseguimos aprovar um projeto de lei que eu guardo, tá entendendo, com muito carinho, por toda a minha vida eu vou guardar. Até porque tem relação, né, com a professora e educadora que sou e que serei sempre. Eu sou autora do primeiro marco regulatório instituído no Brasil, voltado para o incentivo à literatura, à escrita e à biblioteca. Você sabia que o Brasil até então não tinha nenhuma legislação nesse sentido? A Luísa sabe aqui do que eu estou falando. Eu liderei esse movimento que vem desde o do Plano Nacional do Livro Didático. Livro Didático. PNBLL. É isso. Professor Castilho, à época, os governos nossos avançaram muito nesse debate. E eis que eu apresento exatamente o projeto, né? E nós conseguimos, mesmo naquele meio de ataque à democracia, nós conseguimos aprovar. O Brasil hoje tem uma lei, portanto, que trata de implementar o Plano Nacional de Incentivo à Leitura, à Escrita, à Literatura e à Biblioteca. E isso é uma coisa que eu guardo com muito carinho. E aqui no Rio Grande do Norte, nós vamos em breve estar fazendo o círculo literário. Mas é isso. A trajetória, aí você disse, como é que eu vim para cá? Não estava nos meus planos de ser candidato a governadora. Vim atendendo a um clamor popular, sabia da situação que o Estado se encontrava dificílimo. Sim. E eu sempre gostei muito do parlamento, sem falsa modéstia, né? Sempre representei com muita honradez, com decência, né? E com muita fidelidade o povo do Rio Grande do Norte. Sim. O povo do Rio Grande do Norte nunca teve vergonha da minha atuação, nunca me viu envolvido em escândalos, ali sempre na trincheira da defesa da democracia, lutando pelo desenvolvimento. E cumprindo as pautas que a senhora se propõe. Fazendo um mandato republicano, tá entendendo? Ou seja, independente se o prefeito me apoiava ou não, eu estava lá, tá entendendo? Para ajudar no desenvolvimento exatamente das cidades. Então, isso era um trabalho que tenho muito orgulho, né? Mas aí veio aquele episódio, na época o governador traiu o PT, o filho dele votou a favor do impeachment da presidenta Dilma, houve um rompimento, e aí eu venho, portanto, sou convocada
para disputar as eleições, ganhei as eleições. Vamos falar sobre isso, eu vou deixar a senhora molhar a garganta, comer um quibe e ler muitos comentários. Jefferson Ambrosio, que está aqui, é maravilhoso prestigiar alguém de quem sou fã, como pessoa e profissional. Valeu, Jefferson. Ele tem uma pergunta. A pergunta eu vou fazer depois, tá? Eu vou ler os comentários, tá bom? Depois eu volto para a pergunta, Jefferson. Fernando Vanderlei, Fernandinho, o implacável do vinil, a mais coerente. Mesmo diante das dificuldades, Fátima sempre é humanista. Ela não vê quem é mal. Beleza, Melquiades Medeiros está comentando aqui. A história de Fátima é de uma grandeza sem igual. Valeu, Melquiades. Lucianeida, escritora da SPVA. Que maravilha de entrevista. Amando ouvir minha governadora. Valeu, Lucianeida. Continua acompanhando aqui. Elvira Maria Neta, Beculamense. Boa noite, Elvira. Você é sempre presente aqui. Renilda Oliveira, também do Beco da Lama. A entrevista do ano. Valeu, Renilda. E ainda está continuando, não acabou não. Sebastião Alves Maia, sempre presente também. A professora Fátima, falando de sua trajetória, passou um filme na minha cabeça. A história da senhora, como de outras pessoas, né? Passou um filme na cabeça dele. Muitos momentos eu participei e outros eu ouvi falar. Professor Tião Maia. Valeu, Tião. Beto Vieira, o artista. Em 96 eu estava lá. Você é sempre presente, Beto. Yu Souza. Tá. Parabéns, governadora, por todo o trabalho e condução do Rio Grande do Norte para o desenvolvimento e avanços. Abraços, Cefas e governadora Fátima. Valeu. Jailson Bezerra, perto de Moscou, olha aí, moçoroense, prestigiando essa entrevista da nossa governadora do Mestiços. Abraço a Josué e Jaime. Valeu, Jailson. É Moscou de verdade. Eu ia dizer, se está em Mossoró, bota um cachecol. Mas então, se está em Moscou, aí é que tem que botar o cachecol mesmo. Eu ia brincar, mas porque Mossoró é conhecido como Moscou. Perguntas. Peraí, tem mais pra ver. Bia Lima, boa noite, Fátima Bezerra. Boa noite, Bia. Continua acompanhando aqui. Vamos lá as perguntas? Vamos. Vamos lá? Depois a gente volta para a linha temporal da senhora ser governadora. Adeilde Fernandes. Governadora, quando vão ser chamados os aprovados do Imparne? Olha, nós estamos em tratativas aí com o Tribunal de Contas do Estado, porque, veja, só rapidamente é preciso levar em consideração o seguinte: o Estado, como eu disse aqui, está acima da lei de responsabilidade fiscal há mais de 20 anos. A rigor, se eu fosse fazer como os outros governadores, tinha uma desculpa e uma justificativa objetiva. Não posso fazer concurso. Contudo, o meu senso de responsabilidade, visão de planejamento, portanto, de verificar o déficit de servidores que tem no Rio Grande do Norte, inclusive algumas áreas que são mais visíveis ainda, e áreas assim centrais como segurança, saúde e educação. O que é que eu fiz? Fui à luta. Vou conversar com o Tribunal de Contas do Estado. Não basta só o Tribunal de Contas do Estado. Vou ao Ministério Público para poder entrar no entendimento, fazer um tag, para poder, Cefas, me dar um respaldo, porque senão eu vou responder. Sim. Por aquela ação. E nesse sentido, nós estamos terminando esse ciclo como o governo que mais realizou concurso público na história recente do Rio Grande do Norte. Só na segurança pública foram 9. E os resultados estão aí. O Rio Grande do Norte não é mais o estado mais violento do Brasil, muito pelo contrário. Na educação, por exemplo, tem uma pergunta daqui sobre a questão da educação. Isso, já pode responder. Ó, primeiro, nós temos os temporários, e aqui tem um detalhe. Recentemente, com o Supremo Tribunal Federal votou, e a meu ver corretamente, para garantir que os professores temporários recebam o piso salarial nacional. Nós já fazemos isso aqui, viu, amigo? Que bom. Então... Já fazemos isso aqui por uma compreensão que a governadora tem, e o professor temporário que está lá, mas ele passou pela mesma universidade, ele tem habilitação, etc e tal. Exatamente. Mas vamos lá. O que é que ocorre na educação? Assim como na saúde e na segurança. Eu só posso chamar para repor as vagas.
ou seja, do pessoal exatamente que se aposentou. Agora mesmo, se eu não me engano, foram mais de 1.000 chamamentos. Então não é que a governadora não queira, o que vocês têm que levar em consideração é que eu tenho que ter senso de responsabilidade. Para nomear, eu preciso garantir orçamento. Porque se tem uma coisa para mim que é sagrada, é garantir o pagamento em dia dos servidores. Eu sei o que foi que meus colegas professores passaram, inclusive no verão passado. No governo estadual anterior ao meu, os professores aposentados não tinham previsibilidade de pagamento, assim como os demais servidores, tanto que eu assumi o governo com uma dívida de 1 bilhão só de folhas em atraso. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito, né? Então, só colocando aqui o desejo nosso de chamar mais servidores, contudo, e isso passa, tá entendendo, pelo respaldo do ponto de vista jurídico que a gente precisa ter. Perfeito, respondido e bem respondido. Tem uma pergunta aqui do Jefferson, que está aqui pessoalmente, uma pergunta. Em tempos de tecnologia, como IA, inteligência artificial e tal, qual é o desafio da educação pública para um futuro próximo? A senhora como educadora e pedagoga. O desafio é imenso, Jefferson. Primeiro, eu quero dizer que uma coisa que, graças a Deus, nós conseguimos é que todas as nossas escolas, são quase 600, falo da rede estadual, são conectadas. Sim. Pode ir agora, nesse exato momento. E tem professor em sala de aula, pode ir em qualquer escola da rede estadual, que você vai chegar lá, vai ter o Wi-Fi. A escola está conectada, mais do que isso. As ferramentas tecnológicas, Chromebooks, os notebooks entregues, até porque esse foi um compromisso que eu assumi e que nós apressamos isso ainda depois daquele período exatamente da pandemia. Sim. Aquela tragédia, né? Que mostrou exatamente a exclusão digital das nossas escolas pelo Brasil afora. Então, isso. Todas as escolas estão conectadas. Agora, Jefferson, eu acho que é necessário realmente olhar muito para essa questão. O chamado letramento digital. A internet é algo fantástico, é uma conquista civilizatória. O problema é que ela tanto é usada por bem como usada por mal, né? A internet na escola, ela, como instrumento de ação pedagógica, ela é muito importante. Ela é muito importante para promover a melhoria do ensino-aprendizagem, etc. E daí, repito, né, toda essa necessidade que há de preparação dos professores, o que chamado letramento digital, porque não tem como você conviver ignorando exatamente a mídia, ignorando a questão da internet. O problema é quando ela resolve mentir, não é ela, né? São as pessoas isso. Que ao invés de narrar o fato, né, narram as fake news, né? Eu sei o que é isso, porque eu sei o quanto eu sou vítima desse processo criminoso das fake news, né, através de uma misoginia violenta. Perfeito. Mas Jefferson, mas nós estamos atentos a isso, conectividade já tem na escola e apostar na questão da formação, da preparação dos nossos professores. Perfeito. Governadora, a senhora tem outro compromisso, né? Tenho. Tenho que liberar a senhora, então eu vou para a reta final, já fazendo um convite para ter uma segunda edição, se possível. Vou ler os comentários aqui também para não faltar. Carlos Lima, Carlinhos BenTV. Governador, estamos precisando de uma estrada pavimentada entre a Praia de Barretos, Inícia Floresta, e a Praia de Cidade de Tibau do Sul. São somente 4 quilômetros. Registrado aqui. Tá certo, Carlinhos. Valeu, Carlinhos. Vamos para os comentários finais. Gustavo Lucas. Quero deixar registrado a minha admiração por essa mulher. Sou professor e bacharelado em administração e Fátima é minha maior referência na vida pública. Valeu, Gustavo. Rossana Nair. Tem meu respeito e admiração por seu trabalho no Estado, em calamidade. Da gestão anterior. Valeu. Chico Chapéu Filho, lá do interior, minha governadora. Valeu, Chico Chapéu. Tácito Costa, jornalista, amigo meu de quem eu sou fã. Parabéns pela entrevista, meu caro Cefas. Somente com o passar do tempo será possível dimensionar em toda a extensão o legado da governadora Fátima Bezerra.
Valeu, Vânia Gico, que acho que está aqui. Fátima, você nos representa. Obrigada, Vânia. Governadora, por mim eu ficava conversando até meia-noite, mas vou ter que liberar a senhora. Liberar a senhora, quero agradecer a senhora, agradecer a nossa produtora Natália Chagas e a Michele Ferretti, que fizeram o meio campo, senão essa conversa não seria possível. Agradecer aos apoiadores. Nós temos apoio de Adurne Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Sintro, Cartório Paiva Amaral, SPVA. A Adélia Costa ia vir para cá, mas teve um problema familiar. Que dê tudo certo aí, e se puder ainda vem a Adélia Costa, valeu. E também apoio da Cachaça Sanvale. Cachaça Sanvale mandou para a governadora um kit. É uma cachaça de Ceará Mirim com produtos, rapaduras. E essa cachaça é boa, viu, pessoal? É boa. É boa essa cachaça, viu? Mandou. Obrigada. Para a senhora. E mandou também uma cachaça para o dono do bar, Josué, como sempre. Josué Santos, Cachaça Sanvale para você, como sempre. Essa é uma umburana. Valeu, Josué. Querido. Essa cachaça é boa, viu? É boa, é boa. Eu conheço. Olá, amigo. Muito obrigado, viu? Tá, obrigada. Depois a gente dá para a governadora não ficar segurando aqui. Obrigado, Josué. Tá pesada. Terminando? Tá terminando para liberar. Posso falar? Pode falar. Vou passar a palavra para a governadora nessa reta final. Lembrando que a gente vai ter show aqui daqui a pouco e a governadora tem outro compromisso. Senão, a gente ficaria aqui até 11 da noite. Mas, pessoal, primeiro aqui agradecer, tá entendendo? O acolhimento aqui do Bar Mestiços. Olha, podem vir, viu, gente? Inclusive o quibe delicioso. Junto, repito, né, com esse acolhimento aqui, clima de muito afeto. Portanto, um lugar muito, muito aprazível. Segundo, Cefas, aqui agradecer, né, poderemos programar uma segunda, combinado. Um outro momento, e aproveitar aqui a audiência que você tem, né, para aqui dar notícias boas, no campo exatamente da cultura. Primeiro, Cefas, eu tenho muita alegria porque, em que pese todas as dificuldades que nós enfrentamos ao longo desse período, mas nosso governo entregou 7 equipamentos culturais. Eu estou falando, por exemplo, do Teatro Alberto Maranhão. Quem não foi ainda do Teatro Alberto Maranhão, vá lá para ver a coisa mais linda do mundo. É o ícone do ponto de vista do espaço cultural mais bonito do Rio Grande do Norte, um dos mais bonitos do Brasil. Quando eu cheguei em 2019, o Teatro Alberto Maranhão estava fechado há 7 anos. A obra tinha sido apenas anunciada e nós levamos a obra a efeito e entregamos o teatro. O Forte dos Ex-Magos tinha sido apenas anunciado. Nós fizemos a obra de restauração e recuperação do Forte dos Ex-Magos. A Pinacoteca, a coisa mais linda do mundo, a Pinacoteca, a última exposição que eu fui lá recentemente foi de Assis Marinho. De Assis Marinho. Assis é um gênio, a curadoria, inclusive de Onofre. Pinacoteca, a coisa mais linda também, equipamento cultural entregue no nosso governo. A Editan, a escola de dança, o papódromo e por aí vai. As casas de cultura, nós estamos investindo mais de 15 milhões de reais recuperando exatamente as casas de cultura. Caicó, Currais Novos, Parelhas, lá em Macau e mais outras que estão exatamente em recuperação. Agora, recentemente, nós entregamos o Memorial Titina Medeiros. E aqui eu quero convidar vocês que não conhecem ainda o Palácio Titina Medeiros, que é a Casa de Cultura lá de Acari, que vão lá conhecer. Coisa mais linda do mundo. Na verdade, era o antigo grupo escolar Tomás de Araújo, ali no centro da cidade, vizinho à Basílica de Nossa Senhora da Guia. E ainda bem que Titina, em vida, celebrou aquele momento. A escola onde ela começou, inclusive o primeiro palco onde ela pisou. Ela, em vida, ela ainda pôde celebrar aquilo ali. E agora, há poucos dias, nós entregamos lá agora o Memorial Titina Medeiros, que está a coisa mais linda do mundo. Segundo, o Cine Panorama, Vânia Gico. O Rio Grande do Norte vai ter pela primeira vez um cinema público, que não tem até hoje. Audiovisual é fundamental. E a gente falar de audiovisual,
a gente está falando da nossa, do nosso orgulho, né? Como não falar em Alice Carvalho? E tá assim, tá entendendo? Voando pelo mundo afora, com talento, tá entendendo? Com brilho. Como não falar em Dona Tânia, lá da Cobra? Eu sou apaixonada por Tânia. Dona Tânia Maria. É um talento nato, um carisma nato, ou seja, na verdade, não é só elas duas. Rio Grande do Norte tem um acervo do ponto de vista de talento no audiovisual, que é uma coisa extraordinária. Por isso que o Rio Grande do Norte vai ter o seu primeiro cinema público. Será entregue até, se Deus quiser, o mês de junho ou julho. Sabe onde é o cinema público? Vai ser exatamente ali na Cine Panorama. Lembra do Cine Panorama? Quem tem mais de 50 anos em Natal lembra do Cine Panorama. Pois nós conseguimos readquirir o Cine Panorama, restauramos, mantendo todas as características originais do cinema e, se Deus quiser, ele vai ser entregue ao povo potiguar. A outra boa notícia também que eu quero dar aqui é que a ministra Margarete Menezes está vindo ao nosso estado e nós vamos lançar, na presença dela, o primeiro circuito literário potiguar do Rio Grande do Norte. Já está tudo alinhado, a Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura, Marilândia, o Gilson lá com a Socorro. É uma coisa que me inspira, lindo, 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 vocês sabem disso, né? A autora do primeiro marco regulatório voltado para incentivar a leitura, a escrita, a biblioteca e a literatura, de repente aqui no estado, eu quero deixar esse legado, porque o circuito literário vai ser o primeiro de muitos que vão acontecer todo ano. Como é o circuito literário? É para incentivar a formação, né, a questão de incentivar a literatura potiguar, né, a questão da circulação cultural. Ele vai percorrer, Cefas, você vai levar o Conversa de Botequim para lá. Oh, coisa boa. Ele vai percorrer todas as regionais. E ele termina com uma grande celebração em Natal e na Grande Natal. O circuito literário, anotem, vai começar agora no segundo semestre, se Deus quiser. Que maravilha, governadora. Maravilha. Agradecer novamente a intermediação de Michele Ferretti e da nossa produtora Natália Chagas. Nossa produtora lançou um livro recentemente, Olhos Verdes, que está aqui disponível. Agradecer a todos e todas, tem tanta gente aqui que não vou saber falar o nome. Agradecer a Josué e Jaime pela parceria, pela recepção. E agradecer a senhora por tudo. Tantas entrevistas com a senhora, essa foi a melhor e a mais longa. Obrigado por tudo, governadora. Uma salva de palmas para a governadora Fátima Bezerra. Obrigado. A todos e todas que acompanham o Conversa de Botequim, muito obrigado e até a próxima sexta-feira no Conversa de Botequim.